Bom, Pamela, a gente volta aqui com um assunto que a gente pegou acontecendo ontem, né? Exatamente. Ontem a gente noticiou aqui no Melhor da Noite a morte trágica do cantor Liam Payne, aos 31 anos de idade. O ex-integrante da banda One Direction foi encontrado morto no pátio de um hotel em Buenos Aires depois de cair do terceiro andar. O resultado preliminar do exame de autópsia divulgado hoje pelo Ministério Público da Argentina indica que Liam Payne morreu de politraumatismo e hemorragia interna e externa, o que leva a entender que foi por causa da queda. Mas o documento diz que pelos ferimentos e pela posição em que o corpo foi encontrado, é possível presumir que ele não tentou se proteger da queda e que ele poderia estar em estado de semi ou total inconsciência. Bom, ainda segundo o Ministério Público, 3 funcionários do hotel e 2 mulheres que estiveram com o músico no quarto antes de tudo acontecer, de acontecer a queda, prestaram depoimento. Agora as autoridades aguardam os resultados dos exames toxicológicos que vão determinar se existia alguma substância como drogas ou álcool no organismo do cantor. E a polícia argentina informou que a equipe do hotel ligou para o serviço de emergência pouco antes da queda do Liam, alertando, como a gente contou ontem aqui, sobre um homem agressivo que poderia estar alcoolizado ou sob efeito de drogas, o que faz muito sentido com o que o Ministério Público está dizendo agora, E que estaria destruindo o quarto. Então a gente tem o áudio desse telefonema para vocês ouvirem agora. Hola, buenas tardes. Mira, te estoy llamando del Hotel Casa Sur Palermo, que queda en Costa Rica 6032. 6032 está entre Arevalo y Kramer. Sí, correcto. Entre Arevalo y Dorrego, creo que es. Bueno, nada, tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y está rompiendo toda la habitación. Así que necesitamos que venga alguien. Entiendo, me dice entonces que es agresivo. Señor, ¿me repite el nombre del hotel, por favor? Señor. Ainda fotos divulgadas pela polícia de Buenos Aires mostram o estado do quarto onde o cantor estava hospedado. Foram encontrados vestígios de álcool e clonazepam, é um remédio usado em tratamentos para epilepsia, transtornos de ansiedade e síndrome do pânico. Na imagem também dá para ver uma televisão destruída, o que parece ter sido com um soco ou um golpe com algum objeto, e outros objetos como velas e pedaços de papel alumínio. A morte trágica e precoce do cantor movimentou, claro, a internet, movimentou mais ainda a conta do Liam Payne no Instagram, que continua ativa. Ele ganhou mais de 1 milhão de seguidores depois da notícia da morte. Isso mostra o quanto as pessoas estão interessadas em entender o que aconteceu ali em Buenos Aires. Pois é, e falando em movimentar a internet, a Cíntia Martins está lá na sala digital Band Google com as informações das principais buscas envolvendo o nome do Liam Payne. Vamos falar com a Cíntia. Boa noite, Cíntia. Diz pra gente quais dados, você traz. Oi, Pamela, Rodrigo. Boa noite a vocês, boa noite a todos. Pois é, triste, a partida de Liam tão precoce. A gente vê que despertou realmente o interesse das pessoas no Google, A gente trouxe esse gráfico aqui mostrando os interesses pelo nome dele desde 2010. A gente vê que ali no começo, um pouquinho depois de 2010, é quando a banda One Direction participa do X Factor, que é o programa que revela a banda. Aí já começa a ter um pico ali, uma subida, aí os shows no Brasil aumenta ainda mais essa busca. Depois, quando eles entram numa pausa, num hiato, começa a ter uma queda aqui na busca. Aí ele vem para o Brasil para participar de uma festa de 15 anos, sobe o nome dele de novo, mas olha só, nunca foi tão grande quanto agora, na morte dele que aconteceu ontem na Argentina, Nesse momento, agora de outubro de 2024, dá um salto essa busca pelo nome de Liam Payne. Só um Rodrigo. comentário interessante notar, Porque a gente acompanhou as postagens que o Liam vinha fazendo, as entrevistas que ele deu a podcast. E o que você está mostrando aí, o gráfico das buscas pelo nome deles, representa também o gráfico da euforia que ele viveu. A fama, com a procura que você mostra no começo aí, até o rompimento da banda em 2016, mostra um momento em que ele estava bem. Quando esse gráfico desce, é quando ele entra em depressão. E ele fala disso, da solidão que ele vinha sentindo. E aí a gente chega a esse pico, finalmente, aí triste, Que é o momento da morte de ontem.
Essa tristeza, né, o que aconteceu chama muita atenção para a saúde mental e especialmente a saúde mental de jovens ídolos, né, Rodrigo? Quantas vezes a gente fala sobre isso, de pessoas que começaram muito cedo e tiveram ali o auge da fama muito rapidamente e de repente tem aquela queda, a pessoa já alcançou tudo e às vezes não tem mais para onde ir e entra nessa queda também que não é só de sucesso, né, não é só externa, ela é interna, ela é emocional. É uma discussão grande que a gente tem que ter em relação a essa questão da saúde mental, né? Mais um jovem, 31 anos, super promissor, deixando um filho aí pequeno, depois de uma tragédia dessa aí com envolvimento de drogas, né, com mistura de remédio e álcool também. Eu quero aproveitar, Rodrigo, para a gente mostrar uma outra tela aqui que a gente preparou com as pessoas, né, famosas que se manifestaram a respeito da partida do Liam. Essa aqui é uma foto dele com a Anitta, a própria cantora colocou, né, lá nas redes dela, rezando para que Deus e todos os anjos acalentem sua alma com todo o amor incondicional. A gente tem também aqui, esse aqui é o duo de Jedward, que participou com One Direction do X Factor lá no Reino Unido. Eles disseram mandando forças para Cheryl, que é a mulher dele, a ex-mulher dele, e para o filho Bear, o menino se chama Bear, e para toda a família One Direction, descanse em paz, Liam Payne. Tem também aqui a Paris Hilton, que fala a mesma coisa, está muito triste de ouvir as notícias pela morte dele, mandando amor, condolências para a família e para quem amava ele, também desejando que ele descanse em paz. E aqui a gente tem a Maísa, né, a nossa Maísa, que a atriz Maísa, cantora também, ela descansa em paz, Liam Payne, ela colocou lá no Twitter. Nunca vou esquecer do dia que eu pude entrevistar um dos cantores que fez parte da trilha sonora da minha infância e adolescência. Esse momento estará para sempre no meu coração. Descansa em paz e obrigado por tudo. Realmente é uma passagem muito cedo, né, muito precoce, que deixa todo mundo, né, se preocupado, né, Rodrigo? Mesmo que a gente não fosse fã da banda ou não conhecesse o trabalho do Liam, a gente sempre se questiona, se pergunta, né, da saúde mental das pessoas. É um assunto que a gente precisa sempre estar tratando por aqui. Exatamente. É um drama que todo mundo pode enfrentar numa escala ou outra, porque eventualmente, né, Cíntia, as escalas podem ser menores, mas a gente passa por momentos difíceis na vida, altos e baixos, e esses baixos às vezes levam a essa depressão, que aliás é um mal da modernidade, né, a ansiedade que afeta todo mundo. A gente até já falou sobre isso aqui no Melhor da Noite. É, muito triste mesmo. Outra coisa que me chama muita atenção, ainda falando sobre a internet, Rodrigo, Cíntia, esse comportamento de crescimento no número de seguidores depois de uma tragédia, né, de algo acontecer, enfim, é normal, as pessoas ficam curiosas, mas também é um pouco assustador, né, ele ganhar mais de 1 milhão de seguidores depois da notícia da morte, né, as pessoas que estão ali ficam pesquisando, querendo saber alguma informação, mas também, de alguma forma, querendo entender também o que aconteceu. Me choca, ainda me chama atenção isso, apesar de ter se tornado mais comum. Eu prefiro pensar que, em vez de um sentimento mórbido, seja realmente o que você falou, uma busca por informações, né? Vamos pensar assim, né? É a forma que a gente tem que pensar. Realmente me assusta um pouco, né? Porque essa questão dos seguidores hoje guia a nossa vida, né? Muitas vezes a relevância das pessoas hoje em dia é medida pela quantidade de seguidores que você tem. Muitos atores até se questionam sobre isso. Nossa, eu não tenho nem internet, estou perdendo trabalho por causa disso. Então essa busca, né, por pessoas que seguem a gente acaba mexendo com a cabeça. Volto com vocês, pessoal. Obrigado, Cíntia. Bom, e os ex-colegas do grupo do Liam usaram o perfil oficial do One Direction, no grupo que o Liam fez parte, e se pronunciaram agora à tarde, né? O Liam Payne entrou no mundo da fama em 2008, quando participou pela primeira vez de um dos mais populares programas da TV britânica, o The X Factor. Na época, ele tinha apenas 14 anos de idade, mas a estrela dele brilhou mesmo na segunda audição, 2 anos depois, nesse mesmo programa. Um dos jurados do programa, o Simon Cowell, sugeriu que 5 garotos que estavam na competição se unissem para concorrer em grupo. E foi aí que Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn Malik formaram o One Direction. Acabou se tornando um dos maiores grupos dos chamados boy bands da história. Os meninos conquistaram milhões de fãs, lançaram 5 álbuns que alcançaram os primeiros lugares no Reino Unido e em vários outros países. Eles venderam mais de 70 milhões de discos. Em 2016, aí foi aquele pico que a Cíntia mostrou lá, queda, né? A banda entrou numa pausa e os garotos investiram na carreira solo. O Liam lançou um único álbum, mas aí a gente sabe que a carreira não foi muito bem e aí isso vinha sendo um problema para ele. Ele falava sobre isso até que aconteceu a tragédia de ontem.
em Buenos Aires. Bom, agora a gente convida você a ficar com a gente. O Melhor da Noite está começando para todo o Brasil nesse exato instante. Dia de celebração em Israel.